Vamos estudar, Davi, o Evangelho Vambora. de João. Vamos estudar, vamos hoje para a nossa aula de número 73, né? 73, que foi o ano que eu nasci. Eu nasci em 73. O ano... em breve eu estarei numa tumba igual a essa. Jesus, falta muito ainda. Mas a história de hoje não é sobre mim, a história de hoje é sobre Jesus, né? Graças Como a Deus, sempre. né? Aleluia, glória a Deus. E eu quero convidar você que está nos assistindo agora a abrir a sua Bíblia para a aula de número 73 sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Obviamente, essa aula é continuação, né, principalmente das últimas 4, 5 aulas onde nós estamos nesse assunto, né? Sim. O julgamento, a condenação, a Jesus levando a sua cruz, a crucificação, o está consumado, o sepultamento, que é uma aula maravilhosa, né? Uma das melhores aulas que nós tivemos, sepultamento, uma aula belíssima, um assunto muito emocionante. E agora vamos falar da ressurreição, provavelmente aí de uma a três aulas sobre esse tema. Vamos ler, Davi? Vamos lá. Capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Tá bom. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e os outros discípulos saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Ele ainda que não havia compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro ao pé. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Muito bem, muito bem. Então está aí a ressurreição. Vamos falar dela. Vamos começar a falar dela a partir do último slide da aula anterior, aula 72. Você que não assistiu, assista, né, que é uma aula bem importante sobre o sepultamento. E lá nessa aula, Davi, estava eu, você e o Marco Cico, né? Nós falamos bastante sobre esse sentimento de derrota, né? Sim. Que encheu o coração dos discípulos, encheu mesmo. E provavelmente no próximo encontro, se tudo der certo, se Deus assim permitir, eu e você e o Marco falaremos sobre os discípulos reagindo à ressurreição, né? No caminho de Emaús, na casa, na praia, tem assunto aberto para falar sobre esse tema. Mas a aula terminou
com esse sentimento de derrota, né, de tristeza. Mas só que ela termina também na manhã de Páscoa, né? Nós falamos sobre isso, né? Que ela termina, o sepultamento termina na manhã de Páscoa. Inclusive, esse é o motivo pelo qual ele deveria ser rápido, né? O processo é rápido de pegar o corpo, embalsamar, colocar mirra, inclusive a quantidade de bálsamo que José de Arimateia e Nicodemos levaram, né? A quantidade que eles levaram é absurda, gigantesca, tamanha pressa, né? Levaram muito. E a pergunta é, você que está nos assistindo, você, Davi, sabe o que é a festa de Pessach? Pessach. Que é a Páscoa. Vamos retomar a história e falar da saída do Egito. Deixa meu povo ir! Deixa meu povo ir! Faraó endureceu, sim, assim. Lá no Egito, no Antigo Egito, o povo de Israel, né, foi liberto, né, passou por um processo de libertação duro, complexo, traumático para os egípcios, principalmente através do trabalho de Moisés. Você que quiser acompanhar essa história, veja lá nossa playlist sobre Êxodo, com tradução em Libras, ali no canal do Oficina da Palavra. Moisés vai ao Egito, enviado por Deus, né, para poder libertar o povo, uma história bem conhecida, e foram vários embates e conflitos com o faraó até que Israel saiu. E quando Israel sai, né, a saída de Israel acontece num momento de clímax, depois de 9 pragas que foram lançadas. 9 pragas foram lançadas sobre o Egito, de todos os tipos, tumultuando o ambiente, ferrando com o faraó, confusão danada. E a última, que é clássica, que é dura, que é pesada, é a praga que marca a saída do povo de Israel do Egito, que é exatamente a noite em que acontece a morte dos primogênitos. Você lembra desse texto, Davi, da morte dos primogênitos? Lembro sim. Lembro que Moisés chega até Faraó, né, explica o que vai acontecer. Faraó não dá ouvidos a ele, aí ele vai para o povo, explica para o povo o que precisa ser feito, né, que eles precisavam, todas as famílias, pegar um novilho puro, que não tenha nenhuma mancha, nenhum machucado, que fizesse ali aquele sacrifício, e com o sangue daquela ovelha, né, daquele carneiro, eles aquele cordeiro, pintassem ali os umbrais das portas, e assim o anjo da morte não levaria o primogênito que a casa estivesse com sangue na porta. Exatamente. Esse negócio de anjo da morte é sinistro, né, cara? Anjo da morte, pô, é muito sinistro. Exatamente essa história, Deus diz que vai levar os primogênitos, porque existe uma relação de idolatria com o filho de Faraó, e para você entender isso, sugiro que você assista lá a playlist, né, sobre as pragas, sobre o Egito, e rola essa crise toda, uma crise grande, só que Deus avisa o seguinte, olha, vocês coloquem as marcas nas portas, porque toda casa que tiver marcada com o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte vai passar por cima. Não vai entrar na casa, ele vai passar por cima. Que é da onde vem esta palavra, Pessach, Páscoa, que significa passar por cima. Amanhã da ressurreição, né, no dia que Jesus ressuscita, aquela manhã é a manhã de Páscoa, onde os israelitas celebram este evento. Eles se lembram com carinho e com alegria do dia que o anjo da morte passou por cima das casas marcadas com o sangue do cordeiro, e essas famílias foram poupadas, e depois Faraó deu a ordem para deixar o povo de Israel ir. Já falamos aqui também, inclusive, né, Davi, que na verdade, quando o povo de Israel saiu, ele saiu depois de várias pragas, como você pode ver aqui nessa ilustração, né?
Moisés ali, aquele velhinho de cabeça branca platinada, tá na moda, né? Cabeça platinada, Moisés está ali com o seu cajado, né? Que se transforma em serpente, depois transforma as águas do Nilo em sangue. Tem a praga das rãs, a praga das moscas, a praga das doenças sobre as vacas, né? O faraó é desesperado, né? Caiu fogo do céu. Erupção no corpo. Né? Erupção no corpo, ficou tudo escuro, trevas, nossa, uma loucura. Pô, nossa, uma loucura completa. E no último dia, a praga dos primogênitos e a ordem que Deus dá. Né? Então, quando o anjo da morte desce, como você pode ver nessa ilustração, aquela pequena imagem branca ali, como se fosse um OVNI. O anjo da morte passando e as casas que estão marcadas com sangue na porta, né? O anjo passa por cima. Essas famílias, na verdade, elas fizeram o que Moisés havia orientado, né? Elas pegaram o seu cordeirinho, né? Prepararam ele, um cordeiro para cada família, mataram o cordeiro, separaram o sangue e celebraram. E tem uma celebração que também é estabelecida por Deus, porque ela também é um memorial, né? Sim. Ela tem lá as ervas amargas que eles deveriam comer para se lembrar das dores, né? Do sofrimento do tempo do Egito, o pão asmo, o pão sem fermento, para mostrar que eles estão entrando numa nova fase, né? Uma fase de não contaminação, né? Porque a ideia do fermento, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, vem para mostrar que aquilo não é, o fermento ele não é natural na massa do pão, né? Ele entra ali para aumentar, para ampliar, para dar uma outra cara, né? Mas ele é um elemento estranho, é uma contaminação que se faz, né? Então, não podia ter fermento, eles deviam estar todos arrumadinhos, né? Todos bonitinhos, arrumadinhos, para comer com pressa, porque é o que Deus avisa, quando terminar a praga lá, que morrer todo mundo e Faraó aparecer na porta do quarto dele, com o filho dele morto nos braços, vai ser a hora que vocês vão ter que sair, e realmente é o que acontece. Faraó fala assim, saiam agora, não deu tempo de fazer nada, peguem tudo que vocês têm em casa e fora, saiam da minha frente. Então era para comer com pressa, né? Era simbólico, e essa é a Páscoa que é celebrada no dia que Jesus ressuscita. Só que vai acontecer uma guinada aí, né, Davi? Essa Páscoa que os judeus celebram não é a Páscoa dos cristãos. Então você aí na sua igreja local que come pão asmo, erva amarga, que prega domingo falando que tem que ter sangue na porta, essa não é a nossa Páscoa. É bem importante falar isso, né, Davi? Infelizmente, como já dissemos várias vezes, há um frisson pela tradição judaica nas igrejas evangélicas. Não, o pessoal tem assim uma fixação, né, cara, pela cultura judaica, né, pelos hebreus, mas isso não é a Páscoa dos cristãos. Não, e muitos cristãos eles têm o sincretismo de ficar misturando, né, o cristianismo com o judaísmo. Você pode ver aí propagandas de culto, o cara com candelabro, com cetro, com a vara de Moisés, com coisas absurdas, né? Que na verdade a gente não pode misturar, né? É verdade. Nesse ensinamento sobre a ressurreição, né, nós temos muitas lições para extrair. Uma delas é essa, que quando Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, na manhã da Páscoa, o próprio Cristo dá à Páscoa um novo significado. Ele já tinha falado sobre isso antes, quando celebrou a ceia com os seus discípulos, né, a ceia pascal. Ele fala, a partir de agora, esse pão é o meu corpo que é dado por vós. A partir de agora, este cálice é o meu sangue que é dado por vós. Então, na verdade, Jesus ele institui um novo significado, né? Ele ressignifica, para usar uma linguagem pós-moderna, esta celebração. Infelizmente, muitos cristãos mal orientados, mal ensinados, que, ao meu ver, né, eu sempre digo isso, até um embate que eu tenho com o Cico nesse tema sempre, né?
a culpa é sempre da liderança. Então, mal orientados, mal explicados, mal ensinados, como o Davi falou muito bem, os cristãos vão inserindo na Páscoa conceitos judaicos, hebraicos, históricos, que não tem a ver com o que está acontecendo, porque tudo isso que eu contei agora, do Egito, das pragas, da saída, tal, isso acontecia até esse dia em que Jesus ressuscita na manhã de Páscoa. E os cristãos sabiam disso. E esse é o ponto importante da nossa aula de hoje, né? Que enquanto os cristãos contemporâneos querem trazer de volta as culturas anteriores, os cristãos daquele tempo sabiam que havia um significado, né? Então, vamos falar primeiro da palavrinha que os cristãos usavam para lembrar-se de Jesus e espalhar, né, a mensagem do Evangelho codificada exatamente por causa da perseguição, por causa das lideranças, por causa do Império Romano. Os cristãos criaram códigos para falar do Evangelho, e um desses códigos remete ao que a gente está falando agora, que é essa palavrinha aí. Fala aí, Davi, essa palavra agora, olhando para a imagem. É ictus. Ictus é uma palavrinha que era utilizada como símbolo pelos cristãos do primeiro século, um código para poder fugir da opressão e da perseguição do Império Romano, uma vez que os cristãos eram odiados pelos imperadores e também pelos judeus. Então eles criaram essa palavrinha ictus, onde eles escreviam, né, publicavam, espalhavam, escreviam no chão. Alguns historiadores dizem que, ao escrever a palavra ictus, que significa peixe, né, basicamente, é um significado distante, mas muitos acreditam que significa peixe, eles faziam um risco no chão, né? Então eu encontrava Davi na rua, dizia, será que o Davi é crente? Será que o Davi é cristão? Será que o Davi é infiltrado? Será que o Davi é X9? Será que ele vai me dedurar para o imperador? Aí eu ia lá no chão, escrevia não, primeiro eu colocava um risco, né, um risco do peixe, e Davi, se o Davi fosse cristão, ele completava com outro risco, fazendo peixe, e aí nós escrevíamos no meio a palavra ictus, que significa, basicamente, Jesus Christus tells you something. Que, na verdade, é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Associado ao conceito de peixe, né, associado ao conceito de salvação, desconectado já dessa história hebraica. E depois, esse conceito ele ficou tão importante que ele acabou se tornando um conceito tradicional, né? Então, por exemplo, né, a tradição cristã vai definindo que tudo que vem da carne, tudo que vem do tangível, né, tudo que vem da natureza humana, representa o material. E o peixe, o símbolo do peixe, que era indicado para reconhecimento dos cristãos, ele representa o imaterial. Era um código de reconhecimento. Era um código de reconhecimento. Até a tradição de comer o peixe também tem a ver com isso. Tem a ver com esse código de reconhecimento. No dia da Páscoa, no domingo de Páscoa, nós comemos o peixe, né? Ou naquele final de semana ali, comemos o peixe como um código de reconhecimento. Eu sou cristão, Davi é cristão, e esse peixe aponta para o ictus, né? O Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Então a gente come e isso se torna para nós um código de reconhecimento. A própria ideia do batismo, né, vem da ideia do mar, da água, da pesca, a questão do lançar as redes, né, pescadores de homens. Tudo isso tem uma simbologia, uma tradição incrível. O problema é que hoje, né, 2021, 2022 anos depois, a tradição perdeu um pouco da sua essência. Então, hoje as pessoas compram peixe para comer, né, na Páscoa, naquela época, mas não tem menor vínculo, né? Não nasceram de novo, não se encontraram com Cristo, não fazem tem, por né, repetição, né? Fazem por repetição, né? Vira uma tradição. O cara que come peixe nem sabe por quê, e não come carne também nem sabe por quê, né? E aí começa a dizer que o peixe é puro, a carne é impura, né? O peixe é saudável, a carne não é saudável. Como é que você vai dizer, né, que o filé mignon não é saudável, né, Davi? Como que você vai dizer uma coisa dessa?
que o contrafilé não é saudável, que aquela carne moída com calabresa. Você quer falar picanha? Tá? Estamos esperando, né? Que venha. Enfim, não falaremos sobre esse assunto. E aqui, no próprio slide, a gente indica aqui, ó, as celebrações que se tornaram tradição, né? O Domingo de Ramos, eu e o Davi fizemos uma aula muito legal sobre isso, né? A chegada de Jesus triunfante. A Sexta-feira Santa, que é a Sexta-feira da Paixão, que é a ressurreição, a crucificação. O Sábado de Aleluia, que é quando a gente pega o Judas e bate no Judas, né? E o Domingo de Páscoa, que é um dia santo, principalmente para os católicos romanos, né? Um dia santo, onde eles, né, se santificam e se separam de tudo, e não se misturam e tal, mas para nós cristãos, a Páscoa não é um dia santo, porque para nós cristãos, todo dia é um dia santo, né? Todo dia é um dia abençoado. Todo dia é um dia que o Senhor nos permitiu viver, né? Graças a esse sacrifício que ele fez. E sim, o conceito de tradição que foi falado foi se perdendo com o tempo, né? Hoje você vê muitos cristãos falam assim: isso aí é coisa do mercado. O mercado quer que eu compre peixe, eu vou comer carne. Aí eles são meio revoltados, mas não são conhecedores da história, realmente. Não, e o cara acha que vai comer carne, vai causar um rebuliço no inferno. Vai comer carne, para a glória de Deus. Não está acontecendo nada. Bobear, o inferno também está comendo carne, churrasco. Está acontecendo nada, né? É um delírio religioso na mente das pessoas que são ignorantes, né? Que não têm conhecimento, principalmente que foram mal orientadas. Para nós cristãos, a Páscoa não é santa, assim como o Natal não é santo, porque todos os dias são dias que Deus criou. Inclusive, fica a dica aí para cristãos que acham que o culto da ceia, que remete à Páscoa dos cristãos, é mais importante, né? Que culto lota, né? Todo mundo vai e tal. Mas também não tem mais importância do que outra reunião que nós celebramos em Cristo. Além disso tudo, Davi, também vale lembrar que a Páscoa acaba se tornando um evento sincrético, né? Que mistura coelhinho, né? Com pintinho, com florzinha, com girassol, né? Com cruz, a confusão. E isso também é resultado da ignorância, né? Da pobreza, da falta de conhecimento, dessa religiosidade superficial, né? Que afeta tantos corações, né? Tem até a igreja que celebra Páscoa e dá ovinho, né? Dá chocolate para as crianças, né? Que são frutos de superstição popular. Tem comunidades religiosas no Brasil já que no dia 31 de outubro, em vez de celebrar a reforma, estão fazendo um Halloween. Imagina a Páscoa. Imagina a Páscoa, né? Imagina a Páscoa. Aí você agora poderia perguntar, você que está assistindo, né, ao vivo ou está assistindo depois: mas a Páscoa não tem a ver com os hebreus? Não tem mais. Mas a Páscoa não é para lembrar do Egito? Não é mais. Mas a Páscoa não tem a ver com peixe? Crente não deveria comer peixe? Não, isso é tradição. E o ovo de Páscoa? É caro. Olha, o ovo de Páscoa é cento e varada um ovo de Páscoa. É muito caro. Então, o que a Páscoa tem a ver conosco? Qual a relação que existe entre a Páscoa, a cruz, a ressurreição? Meu Deus, eu estou perdido. Nós vamos mostrar para você. Porque é para isso que nós estamos aqui, né, Davi? É isso aí. Não há nenhuma outra razão. Vamos ler alguns textos, né? Para que você possa entender como isso funciona. Davi, lê para a gente João, capítulo 1, versículo 29, versículo 36, e eu vou ler o de Isaías, e a gente vai pulando, tá certo? Você lê Hebreus, eu leio Pedro, você lê Coríntios, eu leio Apocalipse. Tá, então João 1, 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João 1, 36 diz: quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Então vamos explicar esse versículo, né? Quando Jesus aparece no seu mistério, o profeta João Batista vai dizer o seguinte: esse é o Cordeiro de Deus.
Ou seja, nessa época da Páscoa, todas as famílias separavam o seu próprio cordeiro para celebrar a Páscoa, para a purificação dos pecados, para uma celebração de reconciliação com o Criador, que foi o que aconteceu no Egito, né? Estamos saindo, estamos nos reconciliando com Deus agora. E aí João Batista diz, Deus também vai trazer o seu cordeiro. Todo mundo trouxe o seu, né? E esse é o cordeiro de Deus. Isso já havia sido profetizado por Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então o profeta Isaías declara que isso vai acontecer no futuro, e é o que está acontecendo agora. Sim. Vai lá, Davi. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Exatamente. Então o Hebreus diz isso, que ele foi oferecido uma vez, o que confirma o que João Batista disse, o que confirma o que Isaías profetizou. Ele foi oferecido uma única vez para tirar os pecados do mundo. Né? Vamos ler agora 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, que é uma referência direta ao texto de Êxodo, né? Conhecido antes da criação do mundo, revelado neste último tempo em favor de vocês. Eu ainda poderia ler o versículo 18, né? Que diz o seguinte: não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, Pedro confirma que o que aconteceu foi realmente uma referência direta aos textos antigos. Vamos para 1 Coríntios, Davi, capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Isso, então ele fala, essa passagem de Coríntios é uma referência direta à questão do pão sem fermento, que nós explicamos aqui. Né? Então, livrem-se da massa, das coisas antigas, comam esse pão novo aí, sem fermento, que é Cristo, porque ele, que é a nossa Páscoa, né? E aí, em que sentido é a nossa Páscoa? Que Deus poderia ter nos condenado, nos derramado sobre nós o seu juízo, mas ele passou por cima, por causa de Cristo. Ele, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E agora vamos ver Apocalipse, que é um texto que fala do futuro, né, do que vai acontecer no final, quando todo o plano redentor de Deus se estabelecer, no capítulo 5, versículo 12, que o próprio João, que é o autor deste evangelho, descreve a visão que ele teve da eternidade, né? Eu vou começar a ler do versículo 11, né? Apocalipse 5, mas eu vou ler do versículo 11. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, que rodeavam o trono de Deus, bem como seres viventes e anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois eu ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Você vê que essa coisa do Cordeiro, essa ideia do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que João Batista profetizou, repetindo o que Isaías havia dito, ela é algo além do tempo, né, cara? Tem a ver com o passado, acontece nesse momento da história e se projeta no futuro, porque esse Cordeiro, que é a nossa Páscoa, que é Cristo, estabelece um novo significado para a Páscoa, é o Cordeiro para sempre. Né? Para sempre Cordeiro, quer dizer, para sempre, no sentido de que a Páscoa, a ressurreição, tem um efeito eterno.
Portanto, você não precisa todo domingo ir lá se reconciliar com Deus, né, Davi? É uma reconciliação só, única e definitiva. Isso é importantíssimo, né, meu amigo? Sim, verdade. Muito legal, muito legal. Me lembrou duas músicas aí. Me lembrou a música do Digno é o Cordeiro do Renascer, né? Digno é o Cordeiro que foi morto para Deus, né? E me lembrou a música do Asaf, né? Que está sentado. Pô, todas essas músicas belíssimas tratam desse tema. Dito tudo isso, né? Depois de falarmos todas essas coisas, vamos ao texto rapidamente de João, para nos lembrarmos das passagens, né? Primeiro vamos lembrar do famoso está consumado, né, Davi, que já estudamos aqui, né? O retrato que João estabelece na cruz é muito simples, né? A morte de Jesus foi um ato espontâneo, voluntário, né? Jesus entregou sua própria vida, ninguém tomou a vida de Jesus, e ali na cruz ele mostra que ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? Ele é o verdadeiro homem que nos substitui e é o verdadeiro Deus que vence a morte com grande poder, né, cara? É muito bacana. Ó, o gato querendo participar da aula. Não, o que eu quero acrescentar é que realmente, como a Bíblia vai dando pistas, tanto no Velho Testamento, sobre a questão sacrificial, de que sem derramamento de sangue não há perdão, e como os homens tinham no primeiro momento, tinham um respeito no ato do sacrifício, depois se tornou algo mecânico, né? Ou seja, eles precisavam que um sacrifício real acontecesse para que tudo aquilo que era temporário e passageiro, né? Porque eles pediam perdão ali no sacrifício, o sumo sacerdote levava os seus pedidos lá para o Santo dos Santos, e aquilo acontecia por uma vez por ano. E no outro ano de novo, no outro ano de novo. E Cristo veio para chancelar, para afirmar, para contestar e bater martelo de que isso não mais precisa ser feito. Exatamente. Porque o Cordeiro Real, né, aquele Cordeiro de Deus, como você falou aí mesmo, Deus entregou o seu Cordeiro para morrer por toda a humanidade, né, por todo aquele que nele crê. Tem a vida eterna por conta desse sacrifício. É verdade, né? É verdade. E você vê, né? Olha que coisa interessante. Lembrando aquele cara da Record, né? Agora você vê. O judeu que oferecia o sacrifício uma vez por ano, ele sentia alívio, né, cara? Uma coisa que era temporária, momentânea, para o judeu, né? Já dava o alívio que ele precisava para ficar em paz, né? E o cristão que tem, né, sobre a sua vida um sacrifício efetivo e permanente, não tem alívio, porque a religião não deixa. É acusação, é culpa, é peso, né? É impressionante, né? Como a religião, muitas vezes, ela torce a verdade de uma forma muito ruim, né, cara? De uma forma muito destrutiva. Mas nós já fizemos uma aula aqui, eu e você, sobre a frase de Jesus, está consumado. Como é que fala mesmo, Davi? Tetelestai. Está consumado, e esse está consumado tem força escatológica, né? Está consumado o amor do Pai, né? O Pai nos ama mesmo, está consumado o amor pelas pessoas, o Pai ama mesmo e dá de graça a salvação, está consumada a redenção, nós fomos comprados efetivamente por Deus, e a morte não está no controle, uma vez de que Cristo entrega, né? Pai, nas suas mãos entrega o meu espírito. Então a morte também não tem poder para arrancar essa vida de Jesus. E tudo isso está embutido nesse momento de ressurreição, né? Tudo isso se confirma, ele tem poder sobre a morte. Né? Inclusive a visão de João, né? Eu vi um cordeiro, e a impressão que eu tive quando eu vi é de que parece que ele foi morto, mas ele está vivo. Né? Então isso é muito bacana. E é por isso que nós, cristãos evangélicos protestantes, né, Davi, vamos falar isso também, né? Não usamos crucifixos, né, com o Jesus pendurado, né? Pendurado na cruz, pendurado na parede, todo ensanguentado, porque a cruz ela é muito poderosa, ela é central na nossa mensagem, mas Cristo não está mais na cruz, inclusive os anjos. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro.
Meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. Arrancou lá de trás. O meu Deus Marquinhos está Gomes. bem vivo, está olhando para você. Vamos cantar essa aí, hein, Davi, no domingo. Essa música é muito boa. Muito legal. Marquinhos Gomes, é mesmo, cara. Pô, foi lá no... Jesus é o Rei da Glória. É o único que pode te dar vitória, é esse mesmo. E é verdade, de fato, assim, é uma música simples que retrata o que aconteceu. E é por isso que a gente não faz menção ao Cristo morto, né? Você vê, existem comunidades que falam do menino Jesus, né? Referência ao menino Jesus. Ficam fatiando a história de Cristo, né? O Cristo... Pode falar. Cristo menino, o Cristo morto, o Cristo ressurreto. Não tem condição, né? Não dá condição. A Bíblia, inclusive, na nossa próxima aula, que a gente vai continuar falando desse assunto, vamos a outras passagens, né? Onde os anjos... A passagem que eu mais gosto é quando os anjos dizem para as mulheres, né? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ah! Bota até o óculos escuro, né? Como é que é aquela música? Porque é verdade, né? Por que você veio procurar aqui, cara? Ele tá... E no caminho de Emaús, Jesus fala sobre isso, né? Vocês são tolos, né? Até quando vocês vão viver nessa tolice? Vocês não lembram que foi dito desde o início que isso precisava acontecer? Então, assim, mais uma vez, a ceia ela é importante para nós como memorial, porque ela revigora no nosso coração essa verdade que não pode ser perdida, né? Que está consumado, que, de fato, a ressurreição ela marca esse momento, né? O sepultamento, ele tem muitos significados, que nós até falamos sobre isso na aula passada, né? O sepultamento, ele aponta, primeiro, para um domínio dado aos romanos e aos judeus, mas que, na verdade, é um domínio concedido, mas quem está controlando é Deus, que está controlando. Falamos bastante sobre isso. Falamos bastante sobre isso. Falamos sobre os discípulos de verdade e os discípulos fake, né? Que na hora que o bicho pega, na hora que é necessário, os verdadeiros discípulos, que não estavam nas fotos, né, Davi? Não apareceram no story do Instagram, né? Não eram famosos. Mas quando Jesus morre, eles amam Jesus até o fim. Isso é muito legal, né? Uma passagem muito bonita. Eles amam Jesus até o fim. Tem coragem, tem fé, e realmente nasceram de novo. Né? E era necessário que ele morresse. Porque o sepultamento também indica, né, que Jesus é 100% homem, e o homem morre. Então ele cumpre todas as etapas de uma forma belíssima. Isso acontece no texto. Só que o texto que nós acabamos de ler, quando começamos a aula, né, vai dizer o que para a gente? O que esse texto vai dizer? Que o sepulcro está vazio. Tem mais ninguém lá. Como você falou, meu Deus não está morto nem pendurado no madeiro. Ou então aquela música mais antiga ainda, né? Mais antiga do que a minha avó, né? Não creio no Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor, eu creio no Cristo. De rosto alegre, eu creio no Cristo que é você. Um dia também o verei face a face, sim eu creio, né? Então aí, nossa, a música é velha. Pela minha fé, ela é velha, mas aleluia, verei o teu rosto. Isso, sepulcro vazio. Né? E tem aquela clássica do Ron Kenoly também, que nós traduzimos aqui para o Brasil, Jesus alive, né? Jesus vivo está vivo, né? Vivo, podíamos lembrar de vários, né? O famosíssimo ressuscitou, sepulcro vazio. Agora vamos falar do drama do momento. Neblina, escuridão, frio, de madrugada, e lá vão as mulheres ao sepulcro. Por que elas vão ao sepulcro? Porque elas são adoradoras de mortos? Porque elas são feiticeiras? Não, elas vão ao sepulcro da mesma forma que José de Arimateia e Nicodemos agiram. Elas vão ao sepulcro porque elas amam Jesus. Elas amam Jesus até o fim. Diferentemente de uma galera discípulo de Jesus aí, de Instagram, modinha, não sei o quê, que está na frente, quer sentar no trono, quer não sei o quê, bababá, mas Jesus morreu, acabou.
mas as mulheres choram a sua morte. Amam o Senhor, né? Que é uma coisa que falta na igreja contemporânea, né, Davi? Amor pelo Senhor, né? Amor por Jesus, né? Pela obra de Cristo, né? Falta muito. Né? Na verdade, é um conceito primordial para o cristão. Cristão, nova criatura, nascido de novo. A gente tem que separar isso porque tem muito cristão hoje que é frequentador de igreja e não sabe o real motivo, não teve o real encontro com o Senhor, e isso é algo que precisa ser taxado para que esses mesmos busquem, né? Procurem, para que o Senhor também os encontre e eles tenham vida plena com Deus. E isso é muito ruim, porque foi o que você falou aí anteriormente. Muitos vão para a igreja e saem pesados, cheios de culpa, né? Colocam sobre eles fardos e fardos, quando, na verdade, se você simplesmente for apaixonado por Cristo, amar o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor vai te moldando para uma santificação, né? Você não precisa ter um terceiro te dizendo o que precisa ser feito, né? Arrotando moralidade e legalismo, né? Não precisa disso. Quando você é apaixonado por Cristo, o próprio Cristo, na pessoa do Espírito Santo em você, ele vai te direcionando. Pô, isso aqui tá errado, faz assim, faz assado, né? Então, é muito importante que a gente faça essa separação, que os irmãos entendam e sejam... E amem o Senhor, né, cara? Amem o Senhor, né? Para que não seja algo automático, né? Algo religioso realmente de bater ponto na igreja. Exatamente. Você vê que o Evangelho de João registra isso, por quê? Para mostrar que esses discípulos o amavam de fato, eles realmente sentiram a sua perda, né? Amavam o Senhor pelo que ele era, ainda que não tivessem a plena compreensão de quem ele era, né? Só que ao chegar no sepulcro, o que elas perceberam? Que a pedra estava fora do lugar. Olha, cara, para remover uma pedra dessa aí, não é fácil, não. A pedra saiu. Depois nós vamos falar sobre esse momento de uma forma mais específica, provavelmente na próxima aula. Esse momento merece ser falado. É interessante que João não toca nesse assunto, né? Não. Como aconteceu? Ele não diz. Não diz, não precisa, né? Ele tá. Lembra que nós sempre falamos aqui, né, Davi, do Evangelho de João, sobre a divindade de Cristo, né? Essa questão para ele é menor. E é uma questão que os outros evangelhos também abordam. Então ele está focado ali no Cristo divino, ressurreto, e para ele já está resolvido, a pedra está fora. Sim. Tanto que ele fala dele mesmo, que ele corre no sepulcro e olha e crê, né? Creu. Ele claramente tinha uma rixa com Pedro, né, cara? Ele sempre fala... Ele tinha uma rixa com Pedro, cara. Aquele gordo que não consegue correr. Aquele outro que Jesus amava saiu correndo na frente. Chegou primeiro. É uma competição, né, entre eles pesada, né, cara? É verdade. E ele viu e creu, né? Ele viu e creu. Ele faz questão de dizer isso, que os outros viram e não creram, né? Tipo assim, onde está o corpo, né? Onde está o corpo? Mas a própria Bíblia vai afirmar isso, né? Lê pra gente aí, Davi, João, capítulo 20, versículo 9. Ele ainda não havia compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. É isso. Eles não tinham. O próprio João. Está falando dele mesmo, né? Que creu, vai dizer que eles não compreendiam. Por uma razão muito simples. Você que está assistindo a aula, para crer no Evangelho, para crer na Bíblia, é necessário nascer de novo e ter a mente iluminada. Eles vão compreender tudo depois que o Espírito Santo chegar. Depois de Atos, Caramba, a pregação de Pedro ali em Atos capítulo 2 já é uma pregação lúcida, onde ele esclarece ponto a ponto o que aconteceu, como nunca antes na vida dele. É por isso que eu nunca fui a favor da galera que dá uma esnobada em Tomé, né? Porque Tomé precisava vir para crer, né? Aí Jesus faz um paralelo entre aqueles que vão crer sem ver. Mas esses terão o Espírito Santo, né? Então Tomé naquele momento ainda não tinha sido
batizado com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não estava sobre ele para que ele tivesse a compreensão. Então, para eles é muito mais fácil. Pô, eu só vou acreditar se eu ver, né? Tanto que o João Batista, se você lembra, né? Teve uma hora que ele titubeou. Isso. Aí, é ele mesmo ou devemos esperar o outro? Aí Jesus fala assim, ó, avisa ele, ó, que os cegos veem, os surdos ouvem. Ou seja, dando referência para aquilo que ele ouviu falar. Né? Então, a fé ali, né, era uma interpretação muito diferente do que ela é hoje. Né? A fé hoje a gente tem um estímulo, né, tem um penhor ali do Espírito Santo que nos faz crer e entender com tranquilidade. Né? Eles não, eles ficavam muito confusos. E você acabou dando spoiler também da próxima aula, né? Porque Tomé, que é o que todo mundo diz que duvidou, né? São Tomé, né? Aquele que duvidou, que eu sou igual a Tomé, fulano é igual a Tomé. Todos eles duvidaram, mas tudo bem. Exatamente. Tomé foi o primeiro que creu, na verdade. Tomé foi o primeiro entre os discípulos, porque quando ele coloca a mão, né, na ferida, ele se inclina e adora. É bem legal isso, cara, que é um ponto do texto que não é exaltado. Ele é o primeiro a oferecer adoração. Sim. Ao Cristo ressurreto. Mas deixa isso para o nosso próximo encontro, né? Porque vai ser legal falar sobre isso. Vai ser legal falar sobre isso. Ele ressuscitou, né? Os discípulos não entendem o que aconteceu. Vamos falar bastante deles no nosso próximo encontro. Eles não entendem, o fato de eles não terem entendido está claro no momento que eles vão embora. Tipo assim, deu ruim, roubaram o corpo, vamos embora. Roubaram o corpo, que é a mentira que os caras vão contar depois. Vamos ver isso também nos textos, né? Sim. Subornaram, né? Rolou um suborno, né, para os soldados romanos. Ó, vocês contem para todo mundo que os seus discípulos vieram aqui de madrugada, roubaram o corpo e espalharam essa notícia. Mas na verdade é fake. Só que ó, não foi bem isso não, né? Enfim, né? E os textos, inclusive o Evangelho de Lucas, né, depois o livro de Atos, e o texto que nós vamos ler daqui a pouco, que são textos posteriores, eles vão mostrar que tinham centenas de testemunhas. Olha, não vou nem falar de Globo, né, de mídia, que não vai ficar bom. Maria viu os anjos sentados na tumba. Maria viu os anjos sentados ali. Né? E engraçado que no texto, né, Davi? Imagina você de madrugada no cemitério, neblina, chovendo, coruja cantando, corvo voando, né? Bichos gritando, a música do Michael Jackson no fundo, cachorro uivando, né? Você chega na porta da tumba, a pedra está removida, tem um anjo sentado em cima. Dois iluminados, né? Estou aqui na minha conjectura, né? Que o texto diz que eles estavam iluminados, mas eu estou aqui criando a minha fantasia, né? Iluminado, brilhando e tal. E não é que, apesar de toda essa cena, a Maria está preocupada com Jesus. Onde está o meu Senhor? Rapaz, o João não é mole, né, cara? Ele dá ênfase a um detalhe para mostrar o que nós estávamos falando antes, que você explicou muito bem. Que eles amavam o Senhor. Diante dessa cena sinistra, no mínimo, né, assustadora, ela está preocupada com Jesus. Cadê o meu Senhor? Onde ele está? Para onde levaram, né, o meu Senhor? Então, fica aí a dica para nós que estamos estudando, que esta deve ser a preocupação dos que creem. Jesus. Mais nada. Ih, rolou um papai de bom dia. Esta deve ser a preocupação dos que creem. Jesus. Quem é Jesus? Né? Eu acho legal, né, no verso seguinte, que ela vê o Senhor Jesus transfigurado, provavelmente, porque ela não identificou ele. Ela achou que ele era um jardineiro, né? Falou, aonde levou o meu Senhor? Me diga que eu vou buscá-lo, né? E o que eu acho lindo, Leclerc, nessa história toda é que, assim, Jesus ressuscitou com um corpo diferente, né? Mas a voz era a mesma.
ela reconheceu ele pela voz, quando ele falou Maria. É verdade, cara. Né? Não, então, assim, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Né? Independente de como Jesus se apresenta, né? Exatamente. Né? A voz é inconfundível. Exatamente, as ovelhas conhecem o seu pastor. Assim, a questão do corpo é uma coisa pra gente falar dela. Eu nem sabia que você ia botar isso aí, tá? A questão do coisa, viu, garota? Ah, moleque, que isso? Labassura e Anderrar. Essa questão ela é interessante com relação ao corpo, né? A gente vai falar sobre isso depois, mas assim, tanto nesse momento como no caminho de Emaús, né, Jesus, após a ressurreição, após a reconciliação com o Criador, após o derramamento da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, o homem só pode reconhecer aquele que se revela, né? Cristo se revela. Porque a encarnação, né, ela traz o Deus conosco, aproximado, mas você vê que eles amam a pessoa de Jesus, mas não conseguem ter a compreensão de quem ele é. É verdade. Durante 3 anos ele está ali com eles. Quem é esse? Quem é? Ele é um grande mestre, um grande profeta, um homem de Deus, um servo de Deus. Mas essa compreensão do divino, né, do 100% divino, encarnado, do eterno, do verbo, essa porção, essa situação, essa verdade, ela só é conhecida por revelação. Isso tem que ficar claro nas nossas passagens. Então, quando João diz lá no capítulo 1, o verbo virou gente e vimos a sua glória, é nesse momento que esse versículo acontece. É agora. É agora, depois da ressurreição, que os discípulos entendem que o verbo de Deus virou gente e habitou entre nós, e a gente nem sabia que era isso tudo. A gente achava que já era uma coisa maravilhosa, mas não tínhamos essa noção. Então ele vai se revelar para ela, ele vai se revelar para os discípulos no caminho de Emaús, ele vai se revelar. Então você que é cristão, cristã, frequentador de igreja, você precisa ter um encontro com Cristo. Se você já teve, ótimo, mas se você não se lembra de quando isso aconteceu, você precisa ter um encontro verdadeiro com aquele que se revela. E não se revela pela religião, né, pelos processos, nem pelos milagres, nem pelas ações, nem pelo ensino. Ele se revela por ele mesmo. Ele se revela. Então ele fala, né, ele diz, ele se apresenta. Isso é muito bacana, porque agora eles saberão quem ele é. Quem ele realmente é. Que até então eles não tinham essa noção, né, Davi? A relação agora com Jesus é outra. É outra relação, completamente diferente. É a relação com aquele que entrou no Santo dos Santos, como diz o texto de Hebreus, né? Foi morto, entrou no Santo dos Santos, venceu a morte. É outro, é glorificado. É outra coisa. Jesus fala, né, na sua oração que nós falamos sobre ela, de João 17, né? Pai, glorifica o teu filho. E ele é glorificado. E essa ressurreição, ela traz a graça. É agora que se cumpre também os textos de Isaías, né? Venham e bebam, todo aquele que tem sede, venha e beba. Venham e comprem sem dinheiro, bebam de graça da água da vida. Esta graça se revela agora, nesse texto de João. E é o momento em que a reconciliação acontece. Então, olha, é sublime. E esse texto é tão sublime que não dá para falar dele numa aula só. Temos que falar mais dele. Mas para terminar essa aula, né, Davi, vamos ler um texto só, que é o texto de Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 28. Você lê para a gente, vamos lendo devagar, né, vamos meditando sobre ele, que é bacana. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 28. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti, o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha só. Tá vendo? Olha,
esse relato, feito anos depois pelo apóstolo Paulo, né, Davi? É um relato feito anos depois. Sim. Ou seja, anos depois, todo mundo sabia, muita gente viu. Apareceu para 500 pessoas de uma vez só. É isso aí. Imagina, tá rolando um culto lá, uma reunião de oração na sua igreja lotada, que Jesus aparece no meio. Primeiro você corre, depois você volta. Vai, Davi. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenham sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Perdão. Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. Olha, vou dizer para vocês aqui nesse momento, há muitos líderes entre nós, pastores de várias igrejas, que não creem na ressurreição. Absurdo, né? Então, nós temos um vídeo aqui no canal, na Oficina da Palavra, com o Dr. Russell Shedd, que também já partiu para o Senhor, mas esteve conosco muitas vezes, onde ele vai falar sobre isso, sobre líderes, grandes escritores, autores, teólogos, pastores de igrejas grandes que não creem na ressurreição. Temos até um famoso aqui no Brasil que vai dizer que a ressurreição e a volta de Jesus, na verdade, ele chama de futuro utópico. Não existe. Não aconteceu. E Paulo vai dizer, se não tem ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. É inútil. Como também é inútil a fé que vocês têm. Dando ratificação aí que a ressurreição aconteceu, e isso que é o que fortalece a nossa fé. Exatamente. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Exatamente. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. É verdade. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Isso, e numa outra versão, né, Davi? Se esperamos Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que é o que muitas comunidades têm feito hoje. Um Cristo relacionado à prosperidade, à saúde, à conquista, a relacionamento. É uma coisa só para essa vida. Você vê que os cultos, as reuniões, as pregações não apontam para o porvir nunca. Sim. Só para esta vida, para este momento. Então, essa turma toda está enquadrada nesse versículo. Miséria, né? É um estado de miséria. Sim. Aí o 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem só. Pois, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine
até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo se submeteu a Cristo. Aí o último verso, 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Pronto. A ressurreição, ela é o ápice do plano redentor, né, cara? Uhum. E quando o texto diz, como você leu, que Jesus é a primícia dos que morrem, dos que dormem, né? Ou seja, o primogênito de uma nova criação, significa o quê? Que abriu a porteira, meu. Passou Jesus e todos nós iremos com ele, por ele, através dele, na direção do Criador. Olha, é um texto que traz muito refrigério ao nosso coração e resgata a essência da fé cristã. No nosso próximo encontro, eu, Davi e o Cico falaremos sobre os discípulos, né? O que aconteceu, como houve a ressurreição, os fatos que se seguiram, como os discípulos reagiram diante desses fatos. E João, que você falou muito bem, que tem uma treta com Pedro aí, né? Ele vai narrar com detalhe, com riqueza de detalhe, a maneira como Pedro lidou com essa questão relacionada à ressurreição. Pedro, que certamente estava ali carregando o fardo, a culpa, né, de na hora H ter traído Jesus, né? Ter negado que o conhecesse. Coisa feia, né, cara? Mas Pedro nos representa, somos todos Pedro. Hashtag somos todos Pedro.